Ataque Contabilidade e Auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender às necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque Contabilidade e Auditoria. Diversas pessoas já descobriram que, quando precisam, podem contar sempre com a BlueMed. Mais do que exames, consultas, serviços médicos, um plano de saúde tem que ser capaz de transformar a vida das pessoas. Vem comigo para você conhecer histórias de superação e bem-estar no programa BlueMed e Você. Com a BlueMed, você pode sempre contar. Negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima em lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Agora sim. Sete horas e 6 minutos, nós começamos aqui o programa Sem Pauta, sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, levando muita informação e entretenimento, e você podendo participar desde já do nosso programa. Nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, através do nosso WhatsApp 991230237, 991230237, já está aí na sua telinha. Através do nosso Facebook, você nos acompanha em áudio e vídeo, no facebook.com/programa Sem Pauta, ou no nosso canal no YouTube, @programa Sem Pauta. Você nos acompanha todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira. Nessa quarta-feira, dia 4 de novembro, programa especialíssimo aqui, para a gente poder falar sobre desenvolvimento sustentável, falar sobre as cidades, falar no nosso habitat, tanto na parte residencial como comercial. Hoje é muito importante a gente ter um cuidado cada vez mais do ambiente que a gente convive, seja ele da parte profissional, seja da parte de lazer, e tenho certeza que esse profissional, que é o arquiteto, tem um papel fundamental, cada vez mais importante agora, não só para esse momento que nós vivemos, mas também para poder projetar o futuro. A gente sempre brinca, né? O engenheiro vai lá, constrói, executa, mas tudo isso vem a partir do planejamento e daquilo que se estabelece por parte do profissional da arquitetura e urbanismo. Muito bem, nessa quarta-feira temos o prazer de receber aqui, diretamente de São Paulo, Caio Esteves, arquiteto, escritor, fundador da Place for Us, que gentilmente participou do nosso programa e vai falar sobre o seu novo livro, que já está aí prontinho para poder ser lançado aqui na Realejo, em Santos, e ele vai conversar conosco. Caio, obrigado pela oportunidade, prazer em recebê-lo aqui no programa Sem Pauta. Boa noite, seja bem-vindo aí pela primeira vez. Boa noite. Obrigado, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá contar as historinhas e falar um pouco, não só do livro em si, mas desse novo momento que a gente está passando, de repensar as cidades, pensar
repensar nossa relação com o ambiente urbano e com o mundo de uma forma geral. Muito bem. Na presença de um Caio não suficiente, Rogério Amador falou assim, não, um Caio é pouco, 2 Caios é muito bom. Então temos aqui o Caio Sérgio Ferreira, que já participou outras vezes do nosso programa. Obrigado, Caio. Ele também é arquiteto e diretor da Casa Arte Móveis Planejados. Caio, prazer em revê-lo. Boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta mais uma vez. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Flávio e Rogério, né, por estar mais uma vez aqui no programa Sem Pauta. É isso aí, eu também sou arquiteto e fiquei muito feliz com o convite aqui de dividir o programa com mais 2 amigos de profissão aí. Vamos falar bastante sobre arquitetura, sobre novas formas de morar e também sobre as melhores soluções para a cidade, que esse é o papel do arquiteto e urbanista também. Obrigado pelo convite. Bom, se um arquiteto é pouco, 2 é bom, 3 não é demais, né? Vamos quebrar esse paradigma aí, 3 é melhor ainda. Para poder fechar essa bancada, Alessandro Lopes, arquiteto e professor universitário da Exanc, que gentilmente participa do nosso programa. Alessandro, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta mais uma vez. Obrigado, Flávio, obrigado, boa noite para todos. E realmente, como o Caio comentou, vamos falar, os 2 Caios comentaram, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse momento novo e como as pessoas estão lidando, né, com esse modo novo de morar, de viver e a cidade num todo. Então, um prazer realmente de novo estar aqui com vocês e poder dividir essa bancada com todos aí. Muito bem, já começamos aqui o microfone, pronto. Eu queria que você falasse, Alessandro, desse novo momento, como é que é em termos de planejamento junto ao aluno, né, junto a essa nova formação, porque eu acredito, né, que haja uma nova configuração no sentido de mostrar isso para o aluno da arquitetura. Obviamente, não só arquitetura, engenharia, alguns conceitos irão se reinventar, irão mudar, irão aperfeiçoar, algo irá ou já está acontecendo. Como é que é isso para vocês aí do corpo docente no sentido do aluno aí para 2021? Então, Flávio, hoje o que está acontecendo dentro da academia é uma coisa muito estranha, assim, no meu modo de ver, porque estamos formando profissionais como eu me formei, acredito que os Caios também, porém o mundo já está com uma outra levada, uma outra cabeça, e até na questão de projeto mesmo, né? Ilustrar uma das poucas, sem grandes merchan, mas uma das poucas escolas que está falando sobre arquitetura parametrizada é a Belas Artes, né? E olha quantas universidades, enfim, que a gente tem espalhadas, e é um assunto que ainda não chegou como grade curricular. Então, cabe a alguns docentes trazerem, enfim, dentro da sua disciplina, fazer um malabarismo de falar de BIM, falar de parametrização, de urbanismo parametrizado, de scanner 3D, de inteligência de cidade, mas ainda está no professor traz, e não como obrigação. E se você considerar que existe hoje um decreto federal que as obras vão começar a caminhar e serem apresentadas até 2025, 2030, dentro de um formato de parametrização, a gente está perdendo o docente, perdendo o aluno, né? Estamos pondo o aluno no mercado desatualizado, eles estão tendo que correr isso por fora depois de formado para tentar entender esse mercado novo. Então, acho que caberia uma reflexão mesmo. Caio Esteves, como é que você enxerga isso, né, principalmente aí da formação do novo, do futuro arquiteto, aquele que está se formando, e aqueles que já são formados, como é que é essa readequação, esse rearranjo nesse momento? Se é que ele existe, né, Caio? Estou perguntando uma coisa que eu não sei se existe, né? Qual o teu conceito com relação a isso, Caio Esteves? Olha, eu dou bastante aula, mas eu não dou bastante aula na arquitetura, especificamente. Com algum bom senso, eles não me convidaram para dar aula na escola de arquitetura ainda. Mas sempre que eu falo para os arquitetos, e faço muita palestra nos CAUs, no Brasil fora, na ASBEA, eu sempre falo que acho que a formação da arquitetura ela tem um problema que é anterior a esse que a gente está passando agora, mas que está diretamente ligado.
a arquitetura, ela não é, ainda não é, infelizmente, ensinada como uma ciência humana. Ela ainda tem um ranço muito grande de movimentos estéticos, movimentos artísticos, movimentos culturais, que remontam à metade, ou à primeira metade do século passado. Estou dizendo claramente, de uma maneira bonita, que a escola brasileira ainda é modernista, né? Algo que não faz mais nenhum sentido, se não fazia até março de 2020, depois de março de 2020, que a gente adiantou 30 anos em 6 meses, não faz nenhum sentido ainda mais. Então, eu acho que a gente tem vários problemas, me parece. Mas você vai perguntar, pô, como é que você sabe que você não dá aula na arquitetura? Mas eu emprego no escritório vários jovens arquitetos. Então, eu vejo como eles chegam aqui para mim e como eles ainda têm os mesmos vícios de formação que eu tinha quando eu me formei no começo dos anos 90. Né? Então, é muito engraçado, porque eu acho que a gente tem algumas defasagens que são técnicas, como o Alessandro bem falou, e talvez elas sempre existam, porque o nosso código de aprendizado talvez não seja rápido o suficiente para ensinar o aluno alguma coisa que está na crista da onda agora, talvez quando ele saia da escola seja uma outra coisa. Acho que tem um buraco mais embaixo, que é o buraco de entender que a arquitetura e o urbanismo, que no Brasil são juntas, né? Em outros lugares do mundo não são, mas aqui são juntas. São duas expertises numa mesma formação, que ela deveria ter uma característica de ciência humana, talvez tão mais forte do que o que a gente aprende na faculdade, que a arquitetura é uma arte. Você vai ser um artista, um escultor, cuja escultura vai envolver a vida das pessoas. Eu, particularmente, acho tudo isso um grande papo furado. Eu sou bastante crítico a essa arquitetura formalista, porque eu, por um vício profissional, fui trabalhar com a escala urbana, né? Então, eu estou falando aqui de uma relação de quanto a arquitetura e o urbanismo eles podem ser benéficos, se bem feito, e muito prejudiciais se forem mal feitos. E, infelizmente, a gente tem um modelo mental hoje no Brasil que não necessariamente cria cidades e bairros melhores. Então, eu concordo com o Alessandro, mas acho que a gente tem um buraco mais embaixo ainda, que é entender o que a gente faz no impacto das pessoas. É uma questão estética, é uma questão cultural, é uma questão que envolve vida, saúde, felicidade e tudo isso que a cidade é capaz de impactar na nossa vida enquanto pessoa no nosso dia a dia. Legal. Qual a tua visão, Caio Sérgio, para a gente poder finalizar esse primeiro tema aí que a gente está abordando? Qual a tua visão com relação a isso como empresário, mas obviamente como profissional da arquitetura também? Tá travado o microfone, Caio. Tá travado o microfone. Somente Agora sim. Agora sim. A parte do Caio falando, não peguei o Alessandro comentando, mas o que deu para entender, a gente está falando um pouco de urbanismo também, né? A respeito do impacto que gera nas cidades a respeito dos empreendimentos e das intervenções feitas na cidade, né? E eu tenho reparado muito isso, principalmente no meu bairro, que é a Ponta da Praia. Agora, a quantidade de empreendimentos que está indo para lá, o crescente da população, do trânsito e, consequentemente, isso que o Caio acabou de falar, o caos que vai ser gerado, né? Saúde, escola, transporte, toda essa parte eu acho que, de fato, é deixado um pouco de lado, né? E aqui ele falou também da questão você vai estudar arquitetura, você vai ser um artista. Eu, no outro programa que a gente estava aqui junto com o Rogério, eu estava comentando isso, como até um pouco antes de eu entrar na faculdade, a arquitetura era vivida, né? Então, fazia-se faculdade de arquitetura com o dia todo, mais ou menos como é medicina, né? Você ficava lá, não sei se é essa palavra, mas em imersão. Então, você vivia a arquitetura. E hoje a arquitetura é pensada de uma outra forma, né? Nem todas as universidades fazem o aluno viver a arquitetura, e sim somente estudar ali e pensar no capital dela, e não na parte artística dela, né?
Realmente isso acaba acontecendo, né? Agora, dentro dessa linha, Caio Esteves, você tá para lançar aí um livro, né? Que é Cidade Antifrágil. O que é antifragilidade, Caio? Explica para nós aí essa questão, como é que você enxerga isso? O que é a antifragilidade em cima do livro que você está desenvolvendo agora? Bom, vamos lá. Eu estou trabalhando nesse livro há mais ou menos uns 2 anos, mas por um motivo infeliz, que é a pandemia, o termo antifragilidade começou a ser muito usado recentemente para definir os sistemas que a gente deveria começar a pensar diante de um futuro incerto, como todo futuro é. Na verdade, a antifragilidade é um conceito que foi criado pelo Nassim Taleb, que vem da economia, é um trader, é um cara do mercado financeiro, que vai falar que a antifragilidade é um ponto além da resiliência. Durante uns anos atrás, a cidade resiliente era um tema bastante recorrente, mas a cidade resiliente estava muito ligada à ideia de resiliência ambiental. Então, cidades resilientes são cidades preparadas para tornados, grandes enchentes, grandes furacões, que a partir ou após esse evento traumático, essa cidade teria a capacidade de retornar à sua situação original, que a resiliência, teoricamente, é a capacidade de algo de retomar a sua forma original após um evento traumático. A antifragilidade, ela põe um passo à frente evolutivo nessa história, que é uma ideia de que, como somos completamente incapazes de prever o futuro, ficou claro agora, como a gente deveria abandonar a ideia de tentar resolver problemas vindos do futuro com soluções vindas do passado, e começar a pensar de uma maneira mais estruturada em processos e sistemas dinâmicos o suficiente, ágeis o suficiente, plurais o suficiente, para que conseguíssemos lidar com esses eventos caóticos ou traumáticos que aparecerão inevitavelmente na nossa frente no futuro próximo. Quando eu comecei essa história, como eu falei para vocês, falava-se pouco de antifragilidade, estava circunscrito ali numa turma muito específica, embora o livro do Taleb tenha sido um best-seller, estava muito circunscrito num segmento específico da comunidade, da sociedade. E eu comecei a entender, ou pesquisar, ou aplicar, como seria esse conceito levado para a cidade. Eu trabalhava muito com a resiliência, mas a resiliência não conseguia completar, não conseguia dar uma solução para esse ecossistema mais abrangente, que não é só meio ambiente, impacto social, impacto urbano, é muito mais econômico, é muito mais amplo do que só o meio ambiente. E eu comecei a desenvolver essa teoria que culmina nesse livro, que é o da cidade antifrágil, que como se preparar, como a gente pode começar a pensar cidades, bairros e lugares, através da iniciativa ou de uma abordagem de iniciativa privada ou do poder público, para que eles sejam mais antifrágeis e mais preparados para proteger os seus usuários, aí eu falo moradores, trabalhadores, comerciantes, empresários industriais, diante dos ciclos traumáticos que a gente necessariamente vai ter pela frente e, segundo os especialistas, infelizmente, com intervalos ainda menores. Então, um pouco essa é uma forma de olhar as cidades e os lugares e prepará-los para um futuro incerto através de uma série de ferramentas de mecânicas internas de organização e sistematização de processos. Alessandro, vocês pretendem aí ou já desenvolve algum trabalho dentro do curso de arquitetura? Essa questão que o Caio acabou colocando agora, da antifragilidade, já é motivo de discussão no curso, isso? Então, na verdade, dentro do curso tem a própria disciplina específica de urbanismo, né? E ela trabalha exatamente isso, de você entender os autores, né, os colaboradores desse meio urbano. Então, não precisa ser específico da faculdade que eu leciono, mas toda a faculdade de arquitetura, ela já trabalha com isso, com o entendimento, quem são essas pessoas, que necessidades que elas têm,
Vou até pegar um gancho, Flávio. O Caio estava comentando, né, essa questão da resiliência, de pensar. É fácil, assim, eu vejo, né, até uma das coisas que eu comento com os alunos. Você vê lá fora, tem terremoto, tem furacão, tem não sei o quê, e todos os países têm um plano de ação para isso. Um dos problemas graves do Brasil é desmoronamento. Da chuva, desmorona e cai. A gente não tem um plano de ação para esse tipo de coisa. Então, quer dizer, é um país que não tem essa cabeça, e isso é muito grave. Até, né, quando eu falo, eu particularmente que gosto de falar de inteligência de cidade, a gente estava conversando um pouco antes aí, é uma das coisas graves, essa mudança de cabeça, porque o Brasil como um todo, ele não tem esse cuidado. E você vê que uma ação simples, que sempre a gente sabe que vai ter desmoronamento, a gente não tem uma ação, não tem um tipo de construção rápida, não tem é sempre no improviso, parece que é sempre a primeira vez. E lá fora, com um terremoto, o cara se reconstrói, com um furacão, o cara se reconstrói. Então, assim... A gente não só sabe que vai ter, a gente sabe aonde vai ter, né, Alessandro? Exatamente. A gente sabe aonde e quando vai acontecer. E exatamente. Absolutamente. Tem razão. Não é específico, Santos, São Paulo, é Brasil. É Brasil, ele não tem. Tem razão. Isso realmente acaba dificultando, principalmente porque você sabe quando acontecem esses incidentes, né? Já tem uma prévia, né, num determinado período, e mesmo assim não tem essa preocupação. São 7h24. Marcos, se tiver alguma mensagem aí do Facebook, pode colocar aí na tela para a gente poder ir lendo, enquanto tem as perguntas aqui dos nossos internautas participando aqui no nosso WhatsApp, 991230237, 991230237. Tem a participação aqui do Luiz Alberto. Luiz, obrigado pela participação, boa noite. Ele queria saber o seguinte, e aí, obviamente, o Caio Sérgio vai poder responder. Ele pergunta aqui o seguinte: houve um aumento na procura por mobiliário para home office? O Luiz Alberto pergunta. Como é que tem sido isso aí no dia a dia? Sim, com certeza. Além do home office, uma procura por todo o mobiliário da casa. Eu reparei, a gente percebeu aí ao longo desses meses como as pessoas voltaram a olhar para dentro, né? Então, não somente para o seu espaço de home office, mas também para todos os outros ambientes. E também uma outra reflexão que a gente teve, também percebeu que... E aí os professores podem até comentar sobre isso, pois vínhamos numa tendência dos microapartamentos, né? E a partir do momento, pois... O pensamento era, você vai para casa somente para dormir. E agora a tendência mudou, né? Agora você vive em casa, você trabalha em casa, você usa muito mais a casa. Então, eu também vi essa transformação. As pessoas que estavam em apartamentos pequenos, mudando para apartamentos maiores, pois preveem ou sabem ou vão ficar trabalhando em casa e de um espaço para elas ali. Então, não somente o seu apartamento para dormir, mas sim o seu apartamento para viver. Então, também teve essa mudança de paradigma aí da moradia, eu também pude reparar, além da demanda por móveis planejados, de todos os ambientes, né, conforme eu falei. Legal. O Jonas, ele que é de Santos, Jonas, obrigado pela participação, ele pergunta aqui para o Caio Esteves: é possível uma cidade já pronta, como Santos, se tornar inteligente? O Jonas pergunta. Caio. Jonas, vamos lá. Cara, dá para ficar umas 3 horas falando sobre isso, mas, assim, se dá, mas eu queria partir do pressuposto que é o seguinte: Jonas, você conhece alguma cidade burra? Provavelmente não, né? Eu também não conheço. Então, isso também diz um pouco sobre o que a gente deve discutir, que é o que significa ser uma cidade inteligente. Né? Eu acho a cidade inteligente, o Smart City, né, do original, é um termo que foi cunhado com todo um marketing em volta dele, muito bem feito, diga-se de passagem, para dar uma ideia de que uma cidade inteligente é uma cidade que usa e abusa da tecnologia. O grande problema é que essa tecnologia, numa cidade inteligente, não está necessariamente a serviço das pessoas. Eu acho que essa é uma boa definição.
O Alessandro falou de cidade inteligente, eu sei que é o objeto de estudo dele também, e eu tenho a minha crítica sempre à ideia de cidade inteligente, é essa ideia de que para uma cidade ser bem sucedida, basta ela se transformar ou se tornar uma smart city. E como as pessoas acham que vai fazer isso? Criando sistemas inteligentes, sistemas tecnológicos, que por sua vez vão fazer uma mágica e transformar as cidades numa coisa que vai ser automaticamente bem sucedida. A minha discussão é um pouco diferente. Eu acho que a cidade é inteligente na medida que ela tem humana, e essa inteligência só faz sentido se ela tiver um objetivo claro e final, uma melhoria de uma qualidade de vida das pessoas que se relacionam com ela. Senão, na minha humilde opinião, é pura pirotecnia. Eu sei porque eu trabalho com várias cidades e todo dia chega alguém no escritório de um novo bairro planejado, de uma nova cidade planejada, ou de uma nova cidade existente, querendo... eu quero ser uma cidade inteligente. Meu amigo, mas por que você acha que você ainda não é? Vamos começar por aí. O que te faz achar que você é uma cidade burra? Começa por aí. E aí a gente vai entender, e vai trabalhar de acordo com essa realidade. Então, respondendo de uma maneira objetiva, sim, é possível transformar uma cidade inteligente, é inclusive relativamente simples fazer isso, mas você também pode fazer do zero. Agora, é importante a gente ter atenção por que a gente quer, ou quando a gente fala de cidade inteligente, que visão da inteligente é essa? Se é só tecnologia por simples tecnologia, para ser bonito e achar que é moderninho e poder fazer propaganda política em cima disso, ou se a gente quer uma inteligência que é capaz de transformar de fato a vida das pessoas. Acho que essa é uma pergunta que vem antes de ser ou não inteligente. Que inteligência é essa que eu quero? É isso aí. 7h30, 7h30 dessa noite de quarta-feira, batendo um papo aqui com o arquiteto, escritor, fundador da Place for Us, Caio Esteves, a participação também aqui do Alessandro Lopes, arquiteto e professor universitário da Exanc, e a participação aqui do Caio Sérgio Ferreira, ele que é arquiteto e diretor da Casa Arte Móveis Planejados. Tem uma outra questão aqui, que quem mandou foi a Cláudia. Cláudia, obrigado pela participação. Ela pergunta, Alessandro, quanto tempo é o curso de arquitetura? E se ele inclui também como urbanismo? Aliás, é uma coisa curiosa, que desperta muito, né? O arquiteto, ele se forma arquiteto urbanista, é isso? Ou são duas coisas distintas? Explica para nós, Alessandro. A Cláudia pergunta. Isso. É exatamente isso, Cláudia. Vai ser com duas titulações, arquiteto e urbanista. Isso aí em qualquer faculdade. Eu acho que já tem algumas que só formam como arquiteto, tá? Mas a grande massa sempre foi arquiteto e urbanista. E o tempo de duração são 5 anos, né? Não tem muito o que fugir. 5 anos inteiro dedicado a estudo, como o Caio até colocou bem no início. É uma faculdade que é tida como exatas, mas ela é 90% humana. Você não consegue projetar nem cidade, nem casa, nem nada, uma vez que teu objeto de estudo é o ser humano. O arquiteto se norteia por clima, se norteia por posição solar, se norteia por bem-estar. Então, vamos dizer assim, é uma faculdade de humanas disfarçada de exatas. Tem matérias de exatas, claro que tem toda a parte estrutural, mas a grande parte da grade realmente é focada no bem-estar humano, né? Então, é um curso diferenciado, de todos que tem assim, é um curso... Para quem tem essa pegada de pensar no bem do próximo, é uma boa escolha. Inclusive, semana que vem vocês vão organizar um evento aí, é isso? Na Exanc, voltado aí para a parte de arquitetura? Fala um pouquinho desse evento. Então, na verdade, é a semana de engenharia e arquitetura. A Exanc está com arquitetura há 3 semestres, né? Aqui em Santos, né? Nas outras unidades já tem turma formada, mas aqui em Santos estamos no 3º semestre. Esse ano conseguimos lançar 2 grupos aí que participaram de um concurso nacional ainda. Estão participando de um concurso na UFRJ, com 2 projetos lançados lá. Alunos do 3º semestre, né? Então, foi bem bacana isso. E então, essa semana agora, a gente vai receber alguns painéis
tanto para arquitetura como para urbanismo, para engenharia. Né? Então, a ideia realmente é discutir cidade, é discutir tecnologia, enfim, dentro dessa área das engenharias complementares, engenharia civil e arquitetura. Acontece aí do dia 13 até o dia 15, na semana que vem já, né? Já deixo até o convite aqui para o Caio, a gente já depois vai trocar a zap aí. O Caio Sérgio aí, para o Caio Sérgio aí, o convite, então, semana que vem. Caio Sérgio, me fala uma coisa, num passado recente, normalmente o poder de decisão da compra do apartamento, da compra do veículo, da decoração, normalmente fica por conta do casal, normalmente por conta da mulher, né? Da esposa acaba definindo. Só que de uns tempos para cá, acabou acontecendo um fenômeno na área gastronômica, que os homens resolveram partir para a gastronomia. E hoje os homens, dentro da sua casa, do seu apartamento, quer ter a área de gastronomia lá. Ou o seu home office, por exemplo. Home theater, melhor dizendo. Como é que você tem trabalhado essa decisão aí por parte... Os homens têm interferido mais? Estão mais compartilhando essas decisões ou fica com a mulher? Tem uma porcentagem crescente, sim, dos homens falando um pouco das áreas que somente as mulheres palpitavam, né? Obviamente que a área externa, normalmente varandas, fica a cargo dos maridos, né? Mas tem muito homem que aponta e fala, não, essa parte aqui que é a cozinha, é uma parte que me interessa mais, que eu gosto de receber, gosto de ter os amigos familiares em casa. Veio uma crescente considerável aí, lógico que não chegou nos 50% ainda, mas posso falar aí que 25%, 30% dos homens atuam nessa área e palpitam bastante nessa área. Mas só 70% aí são as mulheres que dão o sim ou não, né? Mas eles cresceram bastante nessa parte de cozinha. E obviamente que parte de tecnologia é praticamente totalmente do homem, né? Muito bem. Bom, hoje estamos em 3 arquitetos aqui, masculinos, mas eu queria perguntar aqui para o Alessandro, antes de passar para o Caio Esteves, o direito, as advogadas, hoje temos mais advogados do que advogados. As mulheres suplantaram hoje no direito o número aí, muito mais mulheres fazendo o curso de direito. Na medicina, é um atropelo, literalmente, né? Você vê aquelas salas com 100, 150 alunos lá e pouquíssimos homens, né? Como é que é na arquitetura? Como é que é essa relação? Forma-se mais arquitetas ou mais arquitetos? Olha, acredito que meus colegas aí vão concordar comigo. Ainda bem que se formam mais arquitetas, pelo menos a sala fica mais bonita. Porque realmente, assim, o que acontece? Não que o homem não possa fazer, mas é o que a gente já comentou em algum, né? É uma faculdade voltada a humanas, então a inclinação com essa cabeça mais de bem social, enfim, de preocupação. Oi? Cheguei, tinha caído aqui. Essa preocupação com o bem, com o outro, né? Acaba sendo mais esse lado maternal, né? Então, a tendência de mais mulheres irem para o curso de arquitetura, inclinar para o curso de arquitetura, acaba sendo muito maior do que os homens. Mas tem vários arquitetos em destaque, tanto no urbanismo, quanto na decoração, quanto no residencial. Você encontra vários profissionais bem colocados aí. Tinha um arquiteto que não era muito famoso, mas acho que ele fazia um bom trabalho, que era o Oscar Niemeyer, é isso, não? Sim. Mas você vê, Flávio, não é o recente, mas, por exemplo, a Zaha Hadid é uma mulher de referência internacional, ela é uma prêmio Pritzker. Então, assim, existem, né? A entrada na sala de aula é realmente mais do público feminino. Mas da mulher, né? Exatamente. Uhum. O Caio Esteves, uma das especialidades da tua empresa é a questão do place branding. Dá para você explicar para nós aí o que seria isso, como é que se desenvolve esse trabalho, já que é uma das suas especialidades? Dá, claro. Vamos lá, de maneira
maneira resumida. O Place Branding é uma abordagem que vai trabalhar a identidade dos lugares, as vocações dos lugares, para que, ao compreender essas duas dinâmicas, envolvendo a comunidade no processo, a gente consiga achar vetores de desenvolvimento econômicos, turísticos, criativos, sustentáveis, para se alcançar a tal da antifragilidade. Na verdade, o Place Branding ele nasce com a ideia de trabalhar lugares como marcas, mas como marcas não no sentido gráfico ou no sentido do marketing, mas no sentido da identidade. Então, é entender profundamente o que cada lugar tem de identidade, tem de único, tem de singular, quais as vocações existentes e possíveis para aquele lugar. Tudo isso sempre através do movimento da comunidade local e processo de cocriação, colaboração e participação. A partir daí, traçar diretrizes de posicionamento e de desenvolvimento, e desenvolvimento para que a cidade consiga, de fato, exercer o seu potencial, para que esse potencial, por sua vez, consiga transformar e melhorar a qualidade de vida das pessoas que se relacionam com esse lugar, que pode ser um bairro, uma cidade ou um país. Né? A gente, o Place Branding, ele trabalha numa escala que vai de bairros a países, e o processo é mais ou menos o mesmo. Dá para fazer Brasil ou dá para fazer Marapé em Santos. Você tem como fazer todas essas escalas diferentes, e acho que essa é uma coisa bacana do nome, né? O Place Branding vem depois que você trabalhou durante anos com conceitos como Nation Branding, onde só se fazia países, e City Branding, só se faziam cidades, e o Place ele destrói um pouco essa ideia da escala ou do território como determinante. Você pode trabalhar em qualquer lugar como se ele fosse único, para a partir daí você criar vetores que vão beneficiar as pessoas que se relacionam com a cidade. E isso pode ser promovido tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, o desenvolvimento de novos empreendimentos que se conectam com a cidade, que interagem com a cidade. Então, essa é uma maneira bastante rápida, essa visão, essa abordagem, essa macro-ferramenta que no mundo inteiro é chamada de Place Branding, que infelizmente não tem uma tradução. Legal. São 7h40. O Marco tem perguntas aí, Marco? Vamos colocar aí perguntas dos nossos internautas aí na tela, por gentileza? Olá, Flávio, uma pergunta para o Caio Esteves. Temos atualmente na cidade um grande problema que seria o centro da cidade. Qual seria a sugestão dele para um centro da cidade mais atraente e inteligente? O Murilo Veloso pergunta. Caio, não sei se você conhece bem aqui a nossa cidade, deve conhecer, mas hoje nós temos o centro aí, um centro histórico, né, que tem uma dificuldade aí realmente de caminhar com relação a isso. Qual seria uma sugestão para a gente poder recuperar o centro da cidade, na tua visão? Eu acho que o centro de Santos, aliás, é um problema comum aos centros do Brasil inteiro e de grande parte da América Latina. Eles eram eles se transformaram em centros monofuncionais, né, ou modais, sei lá como a gente pode chamar isso, como a gente quer chamar isso. Eu quero dizer com isso que ele tem um uso comercial de serviços só. E aí isso faz com que o lugar, no grande parte dessa vida, do seu dia, caia em desuso. Então a solução para qualquer centro urbano do mundo é a mesma. Vida é vibração, vibração é gente é uso misto, vibração é gente morando, gente trabalhando, gente visitando, gente empreendendo. A gente vê a retomada de vários centros urbanos, ou não só centros urbanos, mas hoje a gente pode dizer que um vetor importante de qualificação de bairros degradados, centros sendo centrais ou não, economia criativa. A economia criativa hoje ela tem um motor bastante forte que vem transformando bairros degradados no mundo inteiro, qualificando esses bairros, porque geralmente os centros degradados, lugares degradados, têm lugares mais baratos, têm grande acesso à infraestrutura, porque estão no centro, e as cidades começaram por ali, então, onde os ônibus se conectam, os trens se conectam, os metrôs se conectam, enfim, tem
super oferta de infraestrutura e muitas vezes, no caso do centro de Santos, por exemplo, você não tem uso suficiente, ou você tem super oferta, mas você não tem uso necessário. Como é que você faz isso? Criando uma série de programas, uma série de projetos, um deles, inclusive, é entender qual é a vocação, qual é a identidade desse lugar, o que ele pode fazer de fato, para não ficar inventando mirabolância do tipo, inventar turismo em lugar que não é turístico, inventar criatividade em lugar que é turístico, e assim por diante, né? Entender a vocação disso, e a partir daí pensar e criar projetos sólidos, de médio e longo prazo, porque isso não é uma coisa que se resolve no curto prazo, de como trazer a vitalidade para esse lugar, e aí passa por organizar um comércio qualificado, organizar uma prestação de serviço qualificada e necessariamente oferta de moradia. Essa é o turning point de grande parte dos centros urbanos do mundo. São Paulo, por exemplo, tem uma quantidade absurda de unidades vazias do centro que foram ocupadas porque estavam abandonadas e que elas, só na região central, são capazes de avançar bastante a fila por moradia na cidade como São Paulo e tirar as pessoas das franjas da cidade, que são os cafundó, onde geralmente as pessoas são realocadas nos projetos Minha Casa Minha Vida, da vida, que estão lá longe e que o cara tem que se deslocar uma barbaridade para chegar no trabalho, para ganhar pouco, para perder muito tempo no trânsito. Então, tem muito jeito. São Paulo, eu falo de São Paulo, embora eu seja de Santos, você não sabe disso, mas eu sou de Santos, eu sou um fugitivo da cidade, saí daí há quase 20 anos, mas eu sou daí, meu primeiro escritório na vida foi na 15 de novembro, na parte do Calçadão, e eu moro e trabalho no centro de São Paulo. Então eu sou, por motivos profissionais, eu diria, um cara apaixonado por centros no mundo inteiro. Né? Tem um trabalho forte nessa compreensão de como revitalizar ou como trazer mais vitalidade para os centros. Então, respondendo ao nosso amigo, tem muito jeito, não assim, já foi feito a exaustão, precisa de uma vontade política só para começar, para a bola começar a quicar. Não é nada que temos que desenvolver, temos que inventar uma tecnologia para isso. Não, cara. Já fizeram isso no mundo inteiro, tá fácil. É só querer. Eu, Caio. Quer comentar, Alessandro, em cima dessa pergunta? Uma pergunta muito boa. Até completar realmente o que o Caio falou. Santos, assim, fazer um link assim, de várias coisinhas que já foram faladas. Santos, ele já tem dois títulos, né? Questionáveis na minha visão, mas ela já é uma cidade inteligente na questão de coleta urbana e gestão pública, um negócio assim. E ela tem criatividade, é uma cidade criativa recentemente na questão de economia, de cinema, né? Ganhou o título recentemente na questão de cinema. Tudo isso é muito legal, tudo isso é bacana. E existem vários projetos no centro, né? A gente já teve Alegra Centro, já teve não sei o que, existem vários projetos. O que eu vejo que ocorre, né? E acredito que o Caio concorda comigo nesse sentido. Primeiro que Santos teve vamos dizer assim, um equívoco de um planejamento num período, acho que 1980, mais ou menos, que ele entendeu que o centro não era para habitação e seria uma área de retroportuário. E aí, automaticamente, você tirou qualquer chance de habitação dentro do centro durante quase 20, 30 anos. Então, retomar esse erro estratégico, né, um equívoco estratégico, é um passo lento. Então, quando a gente fala assim, né, a gente vê leigamente, fala assim, fizeram outro programa de Alegra Centro, fizeram outro, não é outro. O primeiro foi para fazer uma primeira etapa, o segundo é uma continuação do primeiro. O que falta, talvez, é uma continuidade, independente de partido, gestão, político, qualquer coisa, mas é uma linha de continuidade de ações para que esse centro volte. Então, você vê, está saindo agora a segunda fase do VLT, que ele já vai passar em frente a Bacia do Mercado, vai pegar João Pessoa, vai até o Valongo. O Porto já tem um PDZ novo que está tentando levar toda a parte de cruzeiros turísticos para o centro histórico. Então, você começa a enxergar algumas costuras
que vai acontecer, mas não é da noite para o dia, e como o Caio colocou muito bem, depende de interesses, de vontade, na verdade, mais vontade do que interesse, de ofertas, de conceder espaços para esses construtores realmente ocupar esses vazios urbanos de uma forma inteligente, não sendo uma cidade inteligente simplesmente por tecnologia, mas ocupar o vazio urbano de forma inteligente e realmente pôr gente morando, né? A gente olha o nosso centro, a gente fala é abandonado, mas usando o exemplo de São Paulo, tu pega a Berrini de final de semana, ela é ociosa, entendeu? Uma baita região fantástica, totalmente ociosa. Sábado, domingo não tem nada lá, porque ninguém mora, pouquíssimos moram lá. Então, assim, não é porque o nosso centro é antigo, não é... Falta vida, você tem que ter vida. Então, eu acho que falta uma continuidade dos projetos, uma evolução, não gosto de usar o termo evolução, mas uma melhoria desses projetos, né? E de forma linear. E, claro, instruir a população que isso são etapas. Eu tenho etapas e eu estou fazendo planejamento para 10 anos, para 15 anos, e daqui a 15 anos teremos uma outro bate-papo desse virtual ou presencial, falando, olha, o centro de Santos agora tem vida, agora tem gente morando. Tá certo, eu acho que é por aí mesmo. Essa é uma coisa importante, e você está falando uma coisa que faz muito sentido, porque, inclusive, muitas vezes a infraestrutura não é o problema, porque ela já está lá, mas tem que ter um trabalho de mudança de percepção sobre aquele lugar. Enquanto aquele lugar ficou durante... Por isso que esses equívocos custam muito caro. Se ele ficou 20 anos, 30 anos desgastado, tem uma geração inteira que ouve que o lugar é perigoso, é violento, é vazio, é abandonado. Para você conseguir levar a gente para morar lá, você tem um trabalho de mudança de percepção que é enorme. E aí a vontade, o investimento, levar... Você só vai levar gente se você tiver minimamente organizado esse lugar, senão tem uma ordem aí que tem que ser seguida, senão a coisa não fecha. E é muito importante, porque é uma construção, como você falou, Alessandro, de uma nova visão, uma nova percepção para o lugar, que ele possa, sim, ser habitado no futuro próximo. Porque se hoje for lá e construir um prédio, quem que vai comprar aquele prédio? Né? Mas se ele for muito... Eu acho que isso aí acaba sendo importante, né? Vou falar pro... Viu, Alessandro? Fala pro Pedro Smoke aí, levar a Exanc lá pro centro, então, para poder habitar, né? Não adianta ter habitação, tem que ter uma universidade, tem que ter lá restaurante, tem que ter lá todo esse cenário, né? Uma unidade básica de saúde, todo esse processo, né? Avisa o Pedro lá para ele poder montar a nova unidade da Exanc lá no centro. Ô, Caio Sérgio, qual a tua conclusão? Você que mora em Santos também, e obviamente deve ter um olhar com relação a essa pergunta muito pertinente que foi do nosso internauta. Caio. Liguei o microfone aqui. Eu também acho que essa questão do abandono, né, do centro, na minha época da faculdade já fizemos projetos para lá, mas a coisa que falou, tem uma evolução aí ao longo do tempo, talvez agora essa injeção com o VLT passando por lá também seja positiva, mas não tem jeito, é o que eles falaram, se não levar incentivo para lá, se não usar aquela região, especular ela para a noite e para o final de semana, de fato ninguém vai se interessar por lá. Se os projetos não puderem ser executados, né, foi o que o Alessandro falou, o plano já existe, tem que ter um pouco de dedicação por parte do governo para que as coisas andem, né? Agora a gente tem o tão sonhado revitalização dos galpões, né? É o que está lá abandonado e precisa de alguém que olhe para aquilo, porque aquilo lá já caiu, né? Só falta a parede tombar, porque o telhado já foi embora, de todos aqueles. É verdade. Tem mais duas perguntas aí, 19 horas e 52 minutos. Vamos lá, Marco, coloca aí na tela para a gente, por favor. Pergunta dos nossos internautas que estão nos acompanhando aí. O Miro Veloso ainda ele fala, né? Ele pergunta se estamos muito distantes ainda das cidades antifrágeis. Estamos, o Caio Esteves? A pergunta do Murilo? Estamos muito distante? Muito.
muito distantes. Muito distantes. A gente não tem resiliência ainda, quanto mais a fragilidade. A vantagem é que a gente pode pular a resiliência. Animador isso, hein, Caio? Animador, hein? Tem que pular. Tem que pular. Tá certo. Temos que voar. Marco, vamos para a próxima pergunta, por favor, do nosso internauta. Hamilton Max, boa noite. Boa noite, Flávio. Uma dúvida e pergunta aos nobres urbanistas numa cidade como a nossa de Santos, que é histórica. Devemos usar a inovação para deixarmos mais tecnológica ou o rústico continuaria sendo a nossa identidade? A pergunta do Hamilton Marques. O que vocês entendem? Eu vou começar pelo Alessandro. Qual a tua visão, Alessandro, na pergunta do Hamilton Marques? Então, eu posso resumir a minha visão usando Barcelona como exemplo. Não preciso falar muito. Barcelona é uma cidade histórica e totalmente humana, né? E totalmente tecnológica. Dentro das cidades inteligentes, cidades humanas, hoje Barcelona é referência mundial. Ela é uma cidade já 4.0, onde a população se comunica com a gestão pública, nas decisões das coisas. E não por isso ela perdeu a característica dela de ser uma cidade histórica. Então, se atualmente o que a gente tem como referência para esse misto, que é o ideal do urbanismo, é você não perder a sua identidade, porém aliar com ferramentas que te facilitem o dia a dia. Hoje, Barcelona é o nosso guru, vamos dizer assim, para achar esse equilíbrio e ilustrar de uma forma bem clara aí. Acredito que os colegas aí também estejam dentro disso. Acredito. Então, Hamilton, não vamos perder nossa identidade, nossa Bolsa do Café, nada disso. Caio Sérgio. Podemos ter o Wi-Fi dentro da Bolsa do Café, como tem no Coliseu, como tem em Caio qualquer Sérgio. outro, sem destruir nada. É verdade. Tua visão, Caio Sérgio, com relação à questão da pergunta do Hamilton Marques? Está sem áudio. Está travado, o microfone. O microfone está travado. Sem áudio. Barcelona teve, como o Alessandro comentou, Barcelona teve um incentivo que foi a Olimpíada de 92, se eu não me engano, né? Então, também, talvez, lá já existia um planejamento a longo prazo e aí sofreu essa injeção de ânimo e lá já se vão 28 anos, né? 28 anos da Olimpíada, bem provavelmente uns 32, 33 anos de que esse planejamento iniciou a ser colocado em prática. E daí para frente só colheram frutos, né? Então, de fato, é a injeção que é necessária por parte governamental para que a cidade ela não perca nem a identidade e que sim se torne uma cidade moderna, né? Quer arrematar, Caio Esteves? Eu só quero dizer que, definitivamente, são coisas excludentes. Você pode ser histórico e pode ser tecnológico. Uma coisa não exclui a outra. O que você tem que estar é atento ao que está acontecendo no mundo. E se você fica lá querendo ser rústico, as pessoas deixam de ir porque não conseguem acessar o Wi-Fi, não conseguem fazer pedir um Uber para chegar do lugar A ponto A ao ponto B. Então, não são excludentes. Hoje no mundo, nas cidades que são mais tradicionais, eu diria, muitas delas são igualmente tecnológicas. E aí tem várias. Estocolmo, Suécia, Estônia, Dinamarca, Letônia, vai embora. Barcelona, vai embora. Então, eu acho que isso é importante. Uma coisa não é excludente da outra. Legal. Temos mais pergunta, Marco, antes de encerrar o programa? Vamos ver se tem mais uma pergunta aí. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Olá, Flávio. Boa noite, muito interessante o tema. Vamos propor a discussão do tema aqui com os nossos profissionais. Olha só, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, uma associação tradicionalíssima aqui na nossa cidade, na nossa região, ela está, então, com relação a isso. Vamos convidar os profissionais envolvidos do programa de hoje. Parabéns, está aí o nosso presidente da AEAS, o João Teixeira Salgado. Obrigado, viu, presidente? Então já fica o convite aí para todos aí, tanto Obrigado. O Caio Sérgio, o Alessandro Lopes e o Caio Esteves, para poder estar participando aí, porque a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos sempre foi uma entidade participativa no desenvolvimento da cidade. Se tem uma entidade que realmente não se furta de discutir qualquer tema, seja da área do porto, do desenvolvimento social, econômico, sem sombra de dúvida, a Associação
de Engenheiros Arquitetos de Santos, sempre esteve aí na vanguarda dessas discussões. Antes de encerrar o programa, só uma curiosidade que o Caio Sérgio poderia colocar. Caio, você se depara muito com... Eu aprendi com um amigo meu, né? Que sempre tem aquela história, né? Do eu quero isso e o que eu tenho isso, né? Às vezes a pessoa chega na loja e ela fala uma situação totalmente, às vezes, diferente daquilo que possa ser possível, e ela fala, não, eu quero dessa forma. Você consegue convencê-la que nem sempre aquilo que a pessoa deseja é aquilo que é possível ter, guardadas as devidas proporções ou condições para isso? Como é que é essa conversa, Caio? Isso se depara muito ou não? A pessoa aceita de bate-pronto ou você tem que ter um poder de convencimento? Porque nem sempre aquilo que a pessoa deseja é aquilo que é possível, né? Acho que não é nem a questão do convencimento, é a questão do entendimento, né? Primeiro a gente vai entender o porquê que ela quer daquela forma e depois a gente vai mostrar que aquela forma é legal, mas tem uma forma melhor e, além de ser legal, mais funcional. Então, não é nem muito convencimento, é entendimento. Eu primeiro faço uma consultoria ao cliente para depois propor algo a ele, né? Então, quando ela já vem com uma ideia formada, eu preciso entender por que ela está com aquela ideia na cabeça. E, às vezes, ela não conhece outras ideias. A partir do momento que ela conhece outras que funcionam melhor para ela, aí ela parte... Esse é o nosso papel como arquiteto, né? Entender para atender. Perfeito. Tá certo. Caio Esteves, estamos chegando ao final do programa. Já tem data aí com relação ao lançamento do livro? Como é que tá? Em que estágio se encontra, Caio, o seu livro? Não faz pergunta difícil, rapaz. A pergunta mais difícil da noite é essa. O livro já está, a gente está na última revisão, já em cima da diagramação, está nos finalmente. A previsão é para agora, para a segunda quinzena de novembro. Se tudo der certo, segunda quinzena de novembro, a gente lança. Infelizmente, sem lançamento presencial, né? Mas é estranho lançar livro sem poder na livraria, é muito esquisito, mas, enfim, faz parte, vai ter que ser. Então, a segunda quinzena de novembro deve estar aí já na mão. Legal. Caio Esteves, estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer a tua presença aqui no programa. Boa noite, obrigado pela sua participação aí. Queria que você deixasse aí tuas redes sociais, teu contato aí para as pessoas conhecerem um pouco mais do teu trabalho. Caio, obrigado pela oportunidade de fazer conhecê-lo. Até a próxima. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É fácil, Caio Esteves, apareceu a figura barbuda, como confundir, no Facebook, Instagram, Caio Esteves, ou do escritório da consultoria, que é Places for Us. Também tem no site, aparentemente, Face, Instagram, tudo, mas por meu nome é mais fácil de achar. Então, põe Caio Esteves lá, quando aparecer o Barba, segue o fluxo que está no lugar certo. Obrigado mais uma vez. Legal. Agradecer aqui ao Alessandro Lopes. Alessandro, obrigado pela oportunidade, um abraço, até a próxima. Você possa voltar outras vezes aqui, deixar um convite para o pessoal aí no próximo evento da Exanc na semana que vem. Obrigado, meu Alessandro. Tá mudo o microfone. Tá mudo o microfone, Alessandro. O Alessandro travou. Oi, fala, Alessandro. Tá mudo ainda o microfone. Não? Tá mudo. Sai e entra novamente, enquanto eu me despeço do Caio Sérgio aqui. Sai e volta novamente para ver se dá certo. Caio Sérgio, estamos chegando ao final do programa. Obrigado pela oportunidade, um abraço, até a próxima. Queria que você deixasse o contato aí da Casa Arte Móveis Planejados. Obrigado, viu, Caio Sérgio? Eu que agradeço, Flávio. Obrigado também, Rogério, que deve estar nos assistindo. Obrigado, Caio, pelo programa. Obrigado, Alessandro. Os contatos da Casa Arte Móveis, nós somos especializados em projeto e fabricação de móveis planejados sob medida. Contato é casaartemóveis.com.br, as redes sociais, @casaartemóveis, com 2 As e o T mudo. É isso aí, fica o meu obrigado para vocês aí, até a próxima. Muito bem, eu não sei se o Alessandro consegue voltar, mas de qualquer forma agradecer aqui a presença do Alessandro Lopes aqui, ele que é arquiteto e professor da Exanc, que gentilmente participou do nosso programa.
depois ele vai estar divulgando esse grande evento que eles vão realizar na próxima semana. Muito bem, todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos amanhã a partir das 7 horas da noite. Desejando a todos uma ótima noite, bom descanso e até amanhã. Valeu!